Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Oh, Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Nesta série, estamos revivendo a história da Itepa Faculdades, seus valores e desafios desde o surgimento até os dias atuais, para entender o presente e inspirar um futuro de esperança. No último episódio desta série, o futuro da Itepa Faculdades para ser ainda mais um berço de esperança. Eu penso que o Papa Francisco, ele está nos dando muitas luzes sobre isso, sobre a questão da participação, de uma igreja que sabe se colocar junto do povo, de escutar o povo, e a partir daí elaborar teologias, a partir daí alimentar a espiritualidade. É um tempo agora de grudarmos nosso ouvido na religiosidade popular. A religiosidade popular é a grande marca nesse momento confuso. A gente vê por aí o que é que permanece mesmo. Permanecem aquelas manifestações que fazem parte da religiosidade popular. Nada está superado. Ele diz, nunca, nada está superado. Porque tudo aquilo que foi vivido, foi escrito, como por exemplo o Concílio Vaticano II, seus documentos, eles continuam sendo uma fonte perene de pesquisa. Mas a questão nossa é, de fato, atualizarmos esses ensinamentos para os dias de hoje. Criar grupos de reflexão que possibilitem a encontrarmos respostas que venham satisfazer de uma forma libertadora as grandes necessidades do nosso povo. Consolida-se assim no ensino, na pesquisa e na extensão uma prática pedagógica participativa enraizada nos fundamentos bíblicos de nossa fé e voltada à evangelização para seguimento de Jesus de Nazaré. Também nos responsabilizarmos eticamente com todas as injustiças, a pobreza, a fome e a miséria. Esperança significa lutar pela dignidade humana e que todos tenham direito ao que a natureza e a própria sociedade oferecem de melhor para o ser humano, e significa também se comprometer com a preservação do meio ambiente e pela luta de uma sociedade e de um mundo cada vez mais sustentável. O Itepa é chamado a exercer o profetismo. O Itepa é desafiado dentro deste campo da esperança a ser aquele que faça a diferença, que consiga fazer frente aos grandes meios de comunicação social, onde está sendo passado a teologia da prosperidade, inclusive por muitos católicos e por muitos padres, onde está sendo passada uma teologia da alienação, onde está sendo passada uma teologia da falsa beleza. Assim nós entramos verdadeiramente no campo da esperança, com uma denúncia contundente e com um anúncio alvissareiro. Mas há necessidade de renovação exatamente para manter a fidelidade. Uma instituição só fica em pé se ela tiver a capacidade de se renovar, de se reinventar, de criar respostas para os tempos presentes. Então, responder ao presente não é nem se encantar com qualquer conversa nova que vem para ser popular, vamos dizer assim, e nem se apegar a coisas que, numa outra época, eram a garantia das coisas. Então, a gente deve estar atento para responder ao tempo presente, como igreja, obrigatoriamente, atender e ouvir aquilo que a igreja nos fala, especialmente através das grandes instâncias e sempre de uma forma objetiva. É a palavra do Papa que expressa isso nas suas exortações apostólicas, nas encíclicas. Qual, no fundo, é a grande finalidade de uma faculdade de teologia? É formar evangelizadores, e não só para fora. Primeiro, o destinatário a ser evangelizado é quem está na faculdade, exatamente para poder depois ser um evangelizador. Porque, afinal de contas, esta é a nossa especificidade como igreja, anunciar o evangelho.
Eu acho que esse foco a gente não pode perder, porque ninguém vai fazer isso além de nós. O Evangelho, como sabemos, não é apenas uma notícia, novidade, mas é uma notícia que cria transformação, que cria mudança, modo de viver, modo de pensar, modo de sentir, modo de ser. Um dos grandes desafios é a catequese familiar. As famílias de hoje têm muitas opções, esquecem de ter uma pertença eclesial, educar seus filhos na fé, ter um momento de oração e de diálogo. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é chamar mais pessoas leigas para o ITEPA, pois a teologia nos ajuda muito, nos fortalece, nos direciona, nos forma. A grande preocupação com a questão climática. Nós sabemos que são os mais pobres os que mais sofrem com todas as catástrofes climáticas que existem. Além da questão da poluição ambiental, que leva as pessoas a ter muitas doenças, e também a falta de alimentos. Outro dado são as questões sociais. Sabe-se que o abismo entre pobres e ricos é imenso, que são direitos básicos de vida, sejam devolvidos esses direitos a essas pessoas. Ir para um mundo de justiça, de paz, de igualdade, de fraternidade, onde as pessoas possam ser solidárias e viver como irmãos. Que esse é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuar com aquilo que nos define a partir do primeiro contato, que é a acolhida. Somos todos muito bem acolhidos na ITEPA Faculdades. E essa é uma marca de todos aqueles que aqui chegam, sentem-se família. Continuar com este aspecto do acolhimento traz um rosto familiar e sinodal. Queremos fazer uma teologia que aborde, aprofunde as grandes questões do mundo de hoje, tais como a crise climática, as guerras, o empobrecimento, as migrações, os preconceitos, o forte individualismo, o uso das redes digitais. Isto tudo para fortalecer ações e projetos de fraternidade universal e amizade social. Nós precisamos continuar a dialogar com as pessoas, inserção pastoral, de dialogar com as nossas periferias, com o homem que está na cidade, nas lógicas que vão surgindo nesse novo contexto, com todas as tecnologias modernas. Mas também é necessário dialogar com as outras áreas do conhecimento, com a saúde, quando dialogamos com a educação, com a filosofia, a questão da agronomia. Como que nós vamos ajudar as pessoas que estão no campo? Vai surgindo um grito muito forte ligado à ecologia. Como nós cuidarmos do meio ambiente. Primeiramente, que o ITEPA continuasse a cumprir esta missão de formar consciências, não somente dos futuros padres, dos seminaristas, mas também dos leigos. Um segundo ponto seria uma abertura maior do ITEPA à comunidade local, às instituições, mas de modo especial destacaria aos leigos desta arquidiocese, que o ITEPA se abrisse mais a essa formação nas comunidades. E um terceiro ponto é esperar também que o ITEPA, essa instituição, ela se abra cada vez mais na questão dos jovens, formando a consciência, fazendo com que esses também tenham um papel importante na nossa sociedade como um todo, mas de modo especial também nas nossas igrejas particulares. Nós nos alegramos imensamente por poder fazer parte desse processo formativo, sobretudo pela seriedade acadêmica, mas também por essa grande preocupação pastoral nos processos teológicos e formativos, no sentido de que temos muita esperança de que os nossos futuros padres serão
bons e verdadeiros pastores, conforme o bom pastor, a pedido também do nosso bom e amado Papa Francisco. Quando escutamos o Espírito, nós superamos a posição de irmos totalmente contra a cultura atual e vamos perceber que no contexto em que vivemos, o Espírito tem muito a nos dizer. O Espírito fala e nos chama a discernir que não podemos virar as costas às novas formas, aos novos rostos de opressão do povo de Deus e, de modo particular, aos novos rostos de opressão do povo mais pobre. Não podemos virar as costas à realidade que muitas leigas e leigos estão assumindo a missão de manter pequenas comunidades reunidas nisto, propor a conversão pastoral e que, ao olhar para frente, todos esses aspectos da espiritualidade, do fazer teológico, da história, nunca deixem de ser encarnados, estar na carne de Jesus Cristo, porque Ele é a razão da nossa esperança. A ITEPA surgiu há mais de 40 anos para ser um berço de esperança na formação de futuros padres e lideranças. Para a teologia, também diria essa perspectiva da fidelidade à tradição, a sua inspiração do Concílio Vaticano II, das conferências latino-americanas, uma teologia com a prioridade pastoral. Essa teologia hoje vem sendo reconhecida e incentivada pelo Papa Francisco, inserida na vida do povo, nas dores do povo. Um modelo de igreja que coloque os pobres, os prediletos de Jesus em primeiro lugar. Ou como diz Papa Francisco, uma igreja pobre e para os pobres. A ITEPA Faculdades tem a oportunidade de ser um verdadeiro berço de esperança ao cultivar a capacidade de formar cidadãos críticos e conscientes, não apenas passando um conhecimento técnico, teológico, científico, mas também incentivando a reflexão sobre o papel dos estudantes na sociedade, buscando sempre auxiliar na formação das consciências dos agentes de pastoral desta nossa grande região e de outras regiões do Brasil, tentando sempre responder à pergunta: o que Jesus faria? O ITEPA precisa estar sempre atento aos pontos e momentos críticos. À medida que os detecta e os soluciona, também se torna peregrino da esperança e berço da esperança. Que a ITEPA busque a continuidade da formação teológica, presbiteral, religiosa e laical, com a qualidade de ensino fundamentado na espiritualidade, e ainda que auxilie em especial os que mais precisam de apoio e cuidado pastoral. Sonhar o ITEPA daqui para frente parece pensar uma instituição que ajude ao estudo, ao aprofundamento teológico, mais do que o seu o que, mas também o seu como, ou seja, a postura metodológica de se fazer ação evangelizadora, fundamentada, claro que sim, na Bíblia, na tradição, na teologia da Igreja, assim como ela nos presenteia, mas também aplicada, adequada ao nosso tempo e à nossa grande região. Dar continuidade no entendimento da teologia a partir do rosto latino-americano, compreender o nosso contexto para ler o mundo a partir dele. Isto significa que, com os pés nesta terra, nós continuamos estudando teologia, tendo em vista o povo de Deus que acompanhamos. Para que a ITEPA Faculdades continue fazendo história, merecemos cultivar em cada um de nós a esperança, porque a esperança, ela não decepciona. Todo este processo deve nos levar a um cuidado também interno, como nós termos um corpo docente que dialogue, um complementar o outro, tendo presente essa diversidade que faz parte e juntos construirmos projetos de esperança. Outro desafio é o diálogo amplo,
próprio Papa tem chamado a atenção para que a nossa teologia seja uma teologia aberta, plural, que saiba dialogar com as ciências e com as culturas. Dessa forma, acredito que a ITEPA Faculdades continua sendo um berço de esperança para as lideranças, para os futuros padres de nossas dioceses. Esperança de um novo céu e de uma nova terra na linguagem cristã e na linguagem de nossos ancestrais, rumo a uma terra sem males. Isso, ITEPA é o berço dessa esperança ao nós encarnarmos nele, ao fazermos uma teologia encarnada que nos conduzirá ao propósito da encarnação, à libertação. O ITEPA também continuará sendo este sinal de libertação. Verdadeiramente, o ITEPA é semente de esperança, tem muito a fazer e tem muito a contribuir. Eu penso que o ITEPA tem uma grande missão pela frente, até porque a história continua e nós não podemos nos eximir diante desta realidade. Queremos continuar sendo um berço de esperança. Animados pela esperança, queremos ser reanimadores da esperança, através dos estudos, da pesquisa, da extensão pastoral e da espiritualidade. Então, creio que essa é a grande esperança que está depositada sobre a Faculdade de Teologia. É berço de esperança na medida em que anuncia Cristo a grande esperança.